que aparece ilustrando essa matéria não são do grupo do Luke. É um outro grupo, o grupo que veio aqui ontem foi um mal entendido que a gente fez, e que o Romário fez também. Enfim, esse grupo é um outro grupo lá do subúrbio que vai fazer um filme, inclusive a gente vai reencenar, viu, Cristina? Reencenar os 10 mandamentos sobre a consultoria e a direção do Romário. Mas isso é outra história, depois a gente vai vir com os 10 mandamentos, a gente vai mostrar que os 10 mandamentos podem fazer sucesso aqui também, aqui na Bahia, com atores genuinamente baianos, mas eu quero agora, meu irmão. E também nas pequenas comunidades de Salvador, as comunidades mais carentes de Salvador, e que a gente tem um projeto, na verdade a gente não faz filme, nós fazemos filmes que é resultado de um projeto chamado Cinema no Subúrbio. Sim, mas faz ou não faz? A gente produz os filmes, claro, mas o foco principal seria o projeto Cinema no Subúrbio. E a gente se bateu com... Eu e Anderson Bosch produzimos um filme chamado A Mulher e o Chinelo. E nos corredores do Centro Cultural de Plataforma a gente se bateu. A gente teve o contato. Tem imagens aí, ó, do seu filme. As imagens, exatamente. Esse é o novo filme que a gente está lançando, que seria Os Afundados, a consequência do desemprego na família brasileira. Ali porque segundo o Romário não tem qualidade artística. Não tem. Qualidade. Não tem mesmo, não? Você olha aqui, eu estou me colocando aqui desse lado, que é para o pessoal ver e observar a qualidade dessa fotografia. E agradeço a Anderson Borges, que é o responsável pela fotografia. E vocês estão acompanhando de perto comigo o que ele chegou aqui ontem dizendo, que a gente não tem qualidade, não tem fotografia, que eu não sei dirigir. Aliás, o que ele colocou aqui, desculpe a expressão para todos, como a gente tivesse lixo. Ou seja... de transformar os nossos jovens em profissionais. E é isso aí, ó, que vocês estão vendo o resultado. Então, pra mim, eu fiquei muito ofendido mesmo. Quando eu estava em casa, aí que eu vi as imagens, eu tomei aquele baque. Houve um contato com você? Como é que foi esse contato? Você disse o que pra ele? Pelo Facebook, ele acionou e disse assim, Luke, eu quero participar da sua montagem. Eu acho que ele apagou, porque eu fui olhar ontem e não estava mais. Que eu quero participar das suas montagens. Eu disse, Anderson, veja aí, senhor. E, inclusive, ele disse que até tinha luz cênica, porque a gente não tem. Tudo da gente é emprestado. Moradores ajuda, é 10 reais de um, 10 reais de outro, é a costureira, então a gente não tinha luz, porque a gente não tem dinheiro para produzir isso. E aí eu disse, Anderson, olha aí esse senhor, e vê também que ele tem até luz cênica, vamos ver aí. Aí Anderson me disse, mas ele... Você conhecia ele não, né? Não, não conhecia ele, só me bati com ele no Centro Cultural. Aí de repente Anderson me disse assim, ele diz que quer fazer quer participar como ator. Eu digo, vamos colocar ele, mas ele tem que fazer o teste do personagem. Aí que ele se ofendeu. Aí pronto. Porque ele é um ator já com experiência aí, larga, meu filho, né? Se você hoje quiser fazer um filme comigo, mesmo você sendo um apresentador, você vai ter que fazer o teste do personagem. Aí foi isso tudo que o nosso senhor... Olha, eu tenho até que te dizer uma coisa, o senhor Romário que esteve aqui ontem, eu quero até pedir perdão a ele, sabe por quê? Uma pessoa dessas vezes está debilitada. Que você também é um ativista social ali. Isso, né? Quem tá aqui é o pessoal que faz, é o elenco do novo filme da gente, Os Afundados. Palmas, palmas, palmas. Os Afundados, a consequência do desemprego na família brasileira. Vamos aí, Dino Rosa, nosso grande amigo aqui. Oi, galera da internet, oi Darino, oi produção. Eu quero agradecer muito a atenção. Acredito que a atenção foi realmente me ajudar, mas acho que o tiro saiu pela culatra porque foi desagradável demais para mim
e eu quero admitir aqui publicamente que eu cometi uma falha. Foi na hora que você, sem eu estar sabendo o que você iria falar, como você iria falar, você falou a respeito de um grupo de teatro de plataforma que fazia cinema e que eu poderia ajudar. Eu me remeti logo ao grupo do senhor Luque Santiago. E talvez pelo que eu passei, pela experiência que eu passei, eu afoito disse que não queria. Porque eu não ia ser aceito, porque eu já tinha experiência de rejeição da parte do senhor Luque pelo seu egocentrismo. Não exatamente o egocentrismo dele, porque eu não falei que ele é egocêntrico, eu falei que o artista em geral é egocêntrico. Eu não usei a frase Luque Santiago é egocêntrico, certo? Eu disse que o artista é egocêntrico, então eu não acho que eu te ofendi, porque na realidade eu também não menti, certo? Mas eu quero esclarecer alguns pontos que foram ditos tanto na matéria como no programa. Primeiro, eu não tenho perna amputada. Segundo, eu não tenho perna de pau. Terceiro, eu não fiz confusão nenhuma com relação ao grupo. Quando o apresentador falou sobre o grupo, que eu poderia ajudar o grupo e tal, e chamou o grupo. No dia seguinte, chego lá, tem um grupo que eu não sabia nem o que era. Eu vim saber que era aquele grupo e que eles faziam cinema e que você ia me apresentar a eles para eu dirigir, ajudar eles para dirigir, para ensinar uns toques de trabalho de interpretação para eles. Aquilo me pegou de surpresa, mas foi muito bom. Eu conheci aquele grupo. Então eu não sabia até então que aquele grupo não era grupo do Luque Santiago, que era um outro grupo. Então eu não poderia ter feito confusão, porque eu não convidei grupo nenhum para televisão, eu não convidei e não tinha nem direito de convidar, porque eu não sou produtor do programa. Então não podia convidar ninguém, sabe? E uma coisa que eu quero deixar claro também, eu não apaguei conversa nenhuma do Facebook, porque eu nunca tive você como amigo no meu Face. Desde o primeiro contato que eu tive com você, que eu fiz o seu perfil psicológico e achei que não era legal. Mas o trabalho que você desenvolve é legal. E eu pularia por cima disso e ajudaria, porque eu gosto de trabalhar pela comunidade, assim como você faz. Eu lhe dou nota 10 por isso. Você entendeu? Dou nota 10 por isso. Mas eu não tinha você no meu Face, não te adicionei, consequentemente, quando eu mandei algumas mensagens para você, eu ia lá no seu perfil, clicava na mensagem e mandava mensagem. Talvez por isso as mensagens não ficavam, apagavam. Mas Anderson, desculpe, Anderson, durante bom tempo, foi meu amigo no Face. Conversava muito com ele. E uma certa vez ele me pediu meu telefone, ligou para mim quase 1h da manhã e nós conversamos até 3h30. E durante esse tempo eu dei muita dica para ele, falei muita coisa que poderia ser feito, você entendeu? Porque ele é muito mais humilde, ele é muito mais atencioso que você, entendeu? Então, eu não apaguei porque eu não sou mau caráter. Se eu tivesse apagado, seria uma prova de esconder, seria uma atitude para esconder uma prova que eu acho que eu não preciso levar um papel impresso para provar nada, porque eu tenho caráter, tenho personalidade, sabe? O que eu tenho que dizer eu digo, eu não mando recado. Inclusive, eu quero aquilo que deixar um recado, um conselho para você. A minha mãe e minha avó sempre falavam assim: língua fala, o corpo paga. Cuidado com a língua, muito cuidado com sua língua. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, você entendeu? Eu realmente morei no subúrbio, não moro mais hoje, minha vida tomou outro rumo, virou uma outra coisa, hoje eu sou uma outra pessoa, você entendeu? E você foi para o programa de televisão dizer que eu sou um senhor debilitado. Aí o Darino percebeu e cortou você, ele chamou você para o fundo do estúdio, para que você não continuasse a frase. Cuidado, meu filho, porque você agredir publicamente numa emissora de televisão uma outra pessoa, xingar, certo? Não fica bem. E você quer que eu lhe diga uma coisa? Se defender xingando, a psicologia diz que são pessoas que não têm caráter.
que fazem isso. Porque eu não preciso usar os erros dos outros para justificar os meus. Eu justifico os meus. Se os outros erraram, problema dos outros. Então você toma muito cuidado com a tua língua. Eu não sou debilitado, continuo lhe dizendo, eu vou botar no Face o vídeo que eu fiz dando entrevista, onde os atores que trabalharam comigo, certo? Que trabalharam para mim, inclusive me ajudando a me formar na Universidade Federal, onde eu fiz 2 montagens para eu sair como diretor. Eu tenho alguns atores falando a respeito do meu processo de trabalho. E de lá para cá, minha cabeça, minha memória, minha inteligência não foi afetada ainda. Eu estou com 60 anos completamente lúcido para que está gravando isso e continuar falando, especialmente para você, Lucas Santiago. Eu tive a atitude correta quando a produção me ligou ontem para que eu fosse hoje para estar de frente a frente com ele. Eu acho que foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida, foi não ter ido. Porque eu não ia gostar do que foi dito. A coisa foi distorcida, porque eu deixei claro que eu valorizo, que eu dou nota 10, inclusive a imagem hoje foi repetida, o que eu falei. Eu dou nota 10 ao trabalho, à proposta, ao projeto, ao interesse em levar a cultura para o subúrbio. Eu sou do subúrbio, eu me criei em Itacaranha, eu fiz muita festa em Itacaranha. Se vocês quiserem, se alguém quiser ir na rua Eunice Moreira, em Itacaranha, aquela rua ali, quase todo mundo ali é antigo. Chega lá e procura as pessoas antigas que moram lá, procura saber quem é Romário Machado, porque ali eu fiz muita cultura. Toda sexta-feira santa, no sábado de Aleluia, eu fazia festa ali das 8 às 12, encerrava com a queima de Judas. Tinha um concurso de calouro, concurso de missa e tinha de tudo. Tudo produzido por mim aos 20 anos, 19, 20 anos. Eu nem sonhava fazer faculdade ainda, mas já era artista, porque eu já fazia teatro desde 13 anos, certo? Então, o que acontece é o seguinte, quando eu falei da qualidade do filme de você, Luke, eu falei do filme Mãe Coragem, porque foi o filme que eu assisti. O filme, a cena que foi jogada no programa hoje, eu não poderia ter feito nenhum comentário a respeito, porque eu não a conheço. O filme está sendo feito, não foi lançado ainda, então eu jamais seria louco de fazer uma crítica daquilo que eu não tenho conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, eu procuro saber, me informar para depois ter um senso crítico, sabe? Para depois poder falar daquilo, não é bem criticar, mas poder falar daquilo. Embora eu diga, esse filme agora, esse ator que faz a velha, estou dizendo aqui, muito bom ele, muito bom. A interpretação dele é maravilhosa, eu gostei. Mas não foi esse filme que eu assisti, não foi desse filme que eu falei. E a minha intenção sempre foi ajudar. Insisti quase durante 6 meses. No início, lá no Centro Cultural Plataforma, que eu estava indo lá para resolver a questão de uma pauta no teatro, eu me bati com você diversas vezes, foi quando eu assisti a Mãe Coragem, e eu batia no seu ombro, Luke, eu quero falar com você. E você nunca parou para me dar atenção, nem sequer me cumprimentar. Essa é a realidade. Quartos, 2 suítes, sala, cozinha, vista para o mar, perto do shopping, acesso super fácil, 400 metros quadrados de área, jardim, piscina, sauna. Fernandes espera que um dia todas as pessoas tenham um lugar para morar, com um mínimo de conforto e dignidade. A minha insistência durante quase 6 meses foi com o Márcio, que é o coordenador do Centro Cultural, pedi a ele para conversar com você, que eu gostaria de ajudar, que eu gostaria de contribuir, que eu acho muito interessante esse trabalho feito pela própria comunidade. Eu
Acho maravilhoso, é isso que tem que ser feito, porque o poder público não dá condições do pessoal da periferia conhecer cultura, apesar de que o artigo 215 da Constituição exige isso, que o governo ofereça cultura e estimule cultura, mas infelizmente nós sabemos que isso não é feito, então a gente tem que fazer. Como eu fiz muito em Itacaranha, eu fiz muito. Lá vai ele, de corpo envergado, de rosto enrugado, de cabelo grisalho, das marcas do tempo. Anos de luta, desfruta no tempo, do pouco trocado, de todo o trabalho que teve na vida. Às vezes esquecido, no canto jogado, solidão acompanha, respeito vai longe, carinho mais distante. Tem aquele que grita, sou ainda uma vida, uma fonte de pesquisa, experiências vividas de tanto viver. Isso não é uma caixa de trastes velhos, e sim um baú repleto de tesouros, sabedoria e experiência de vida. Então, Luke, você distorceu a situação, você deveria ter levado a cena de Mãe Coragem e não a cena do filme que você está fazendo, que eu não conheço. Você entendeu? E com relação a Mãe Coragem, não seria uma falha, mas uma coisa que não deveria ter sido feita. O nome do filme que você criou é Mãe Coragem, aí você colocou um apêndice, uma questão de justiça. Mas quando foi anunciado no Face, anunciava Mãe Coragem. Eu fui assistir o filme imaginando que seria uma adaptação da peça de teatro Mãe Coragem, escrita por Bertolt Brecht. Inclusive, eu gostaria até que você procurasse ler esse livro, você entendeu? Porque você usou o mesmo nome. Então, quem conhece teatro, quem é envolvido com teatro, muita gente pode ter ido lá assistir achando que era a peça que virou filme. E não era. Era uma outra história, certo? Era uma outra história. Um grupo de teatro está lutando para levar mais atividades culturais ao bairro de Cajazeiras. As 11 Cajazeiras, mais as 4 fazendas grandes, ocupam 16 milhões de metros quadrados, um espaço ocupado por 400 mil pessoas. Com população equivalente à de uma cidade e com mais de 10 anos de existência, Cajazeiras, há um ano atrás, ainda não tinha um centro cultural. Em agosto do ano passado, o Núcleo de Difusão Cultural de Cajazeiras foi inaugurado. A construção é do governo federal, mas a administração fica por conta da Fundação Cultural do Estado. No momento, a estrutura está armada, mas não basta. Movimentação cultural só com apoio financeiro a grupos artísticos e campanhas educativas para criar na comunidade o hábito de consumir cultura. O GRUTAC, Grupo de Teatro Amador de Cajazeiras, foi criado um mês depois da inauguração do núcleo. A duras penas, tem resistido à falta de apoio. Esse ano, adquiriu novos integrantes através de uma oficina de teatro feita pelo diretor do grupo, o professor Romário Machado. Veteranos e novatos atuam no espetáculo A Formiga Fofoqueira, uma produção bancada pelo próprio grupo, através de sucatas, retalhos e de boa vontade para desenhar e costurar. Por falta de apoio, o grupo ensaia no terraço da casa de um dos atores. Mas apesar de tudo isso e do pouco público na hora do espetáculo, o grupo não perde a garra e apresenta com o profissionalismo típico de amador do teatro, não só o musical infantil, mas o investimento pessoal de cada integrante na cultura de Cajazeiras. E dizem, né, que não é um trabalho profissional, mas eu me sinto como uma profissional, porque do que a gente aprendeu, dá para fazer um trabalho maravilhoso. E a gente está trabalhando a nível de cooperativismo entre a gente mesmo, sem nenhum apoio nem do governo, nem de pessoa particular. Então, e tem um detalhe importante, que hoje mesmo, apesar de você ter ido lá de uma certa forma, tentando talvez denegrir a minha imagem, que você não vai conseguir, que você não tem respaldo para isso, tá? Você não vai conseguir derrubar 48 de carreira, de nome feito, você não vai conseguir derrubar. Eu quero que você cresça, eu quero que você cresça, que você é bom, você tem peito para trabalhar. Mas chegar ao patamar que eu cheguei, você vai precisar estudar muito, porque eu passei 9 anos dentro de 2 faculdades para conseguir me aperfeiçoar, tá? E uma coisa que você fez a contradição
é que provou de que eu tentei ajudar vocês, quando hoje na matéria você fala que eu ofereci minha iluminação de cinema. E eu ofereci mesmo para Anderson, conversando com o Anderson, eu disse a ele, Anderson, eu tenho iluminação de cinema. O filme A Mãe Coragem ficou com umas imagens um pouco escuras, entendeu? Mas porque a gente não tem iluminação. Eu disse, eu tenho se vocês precisarem. Aí você hoje no programa fala, Anderson, esse rapaz aí que falou que tem iluminação, de repente a gente pode ver isso. E vocês não foram ver isso, não vieram ver isso. Eu estava somente a fim de ajudar Anderson. Todo mundo chamava Dona Lídia, final do Cajaú. 38 na época. Não era 38, porque Tito Sampaio namorava. Então, tudo que você falou durante o programa foi por água abaixo quando você afirmou que eu tentei ajudar vocês, oferecendo iluminação de cinema. Como eu poderia oferecer câmera? Como eu poderia oferecer ensinar? Ofereci para Anderson para dar aula de roteiro. Eu sou roteirista, eu sou dramaturgo e roteirista, eu tenho um texto meu na África, eu tenho um texto meu em Portugal, certo? Escrevo roteiro de cinema, então, inclusive eu indiquei para Anderson, seriam 2 leituras legais para vocês fazerem, seria o livro Da Criação ao Roteiro, um livro de Doc Comparato, que é um grande roteirista, conhecido internacionalmente, e o livro Manual do Autor Roteirista, que é de Jackson Saboia. Inclusive esse segundo ele é um pouco mais fino, talvez seja um pouco mais barato, mas ele dá uma ideia de como fazer cinema, os termos que você tem que usar. Por exemplo, uma vez eu conversando com o Anderson, ele me ligou, nós conversamos durante 2 horas, e eu de vez em quando jogava algum termo técnico de cinema, como traveling, como plano sequencial. E eu sentia que ele se bananava, porque ele não sabia o que era. Plano, contraplano, close, plano detalhe, que são 2 coisas completamente diferentes. Close é uma coisa, plano detalhe é outra. Plano americano, sabe? Plano geral, sabe? Dar uma panorâmica. Eu falava esses termos, eu percebia que ele não tinha conhecimento. Então eu gostaria que ele tivesse, porque para você filmar, você tem que ter conhecimento de que forma você vai enquadrar. Certo? Na hora de decidir por um carro zero, sempre surgem dúvidas. Onde comprar? Quem oferece o melhor negócio? Onde tem entrada? Qual a taxa de juros? As prestações são fixas? E por aí vai. Nesse fim de semana, tire suas dúvidas na Revisa. Lá vai estar acontecendo uma super promoção. Tem preços e condições nunca vistos antes. Negócio de oportunidade. Venha para a Revisa e saia de carro. Então, para encerrar, eu queria falar a respeito da questão do teste. Eu gostaria de ter participado do filme, eu acho que eu iria contribuir bastante se você fosse mais humilde. Mas eu não fui porque eu não ia fazer teste com você, porque você não tem respaldo técnico para me avaliar. Você não tem respaldo artístico para me avaliar, porque eu trabalhei dirigido por Cacá Diegues, que é um diretor de cinema conhecido internacionalmente, já foi até indicado para Oscar, e eu não fiz teste. Eu fui chamado pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu estava fazendo na época. Eu trabalhei em um filme chamado Eu Me Lembro, direção de Edgar Navarro, e eu não fiz teste. Eu fui chamado para trabalhar, para fazer o personagem pela minha capacidade. Eu fiz um curta-metragem chamado Lotação, que inclusive eu acho que eu vou botar no Face de novo para você assistir. O filme é tão antigo que é em preto e branco ainda. São 10 minutos de filme, eu faço um motorista de ônibus. Olha que na época nem dirigir eu sabia, mas eu fiz um motorista de ônibus, eu tive dublê e tudo. E também eu posso colocar para você, como eu vou colocar no final dessa matéria, eu vou colocar minha cena no filme, uma cena minha do filme Cascalho. Desculpa, a gente está passando um carro com som aqui na porta, mas eu acho que está dando para você ouvir. Então eu vou colocar aqui a cena de Cascalho no final dessa minha fala, para vocês verem
o meu trabalho no filme Cascalho, direção de Tuna Espinheira, onde eu não fiz teste. Não é uma questão de pedantismo, não é uma questão de prepotência, nada disso. Eu canso de fazer teste para comercial, me chama, eu vou lá, faço teste, às vezes não passo, às vezes passo. Como minha história de artística, quem quiser vir ver, está tudo aqui na minha casa, em fotos, em vídeos, está na internet. Eu fui o modelo exclusivo de lançamento da Telebahia, lançamento do telefone celular a cartão. Não era nem chip, era cartão. Em 1999 para 2000, uma época assim. Eu tinha outdoor espalhado na rua com minha cara, nas lojas que vendia celular, cartazes lá com minha cara, sabe? Na revista Veja eu estava lá com minha cara, inclusive enquanto eu estou falando aqui da coisa, vocês devem ver, vai ver aí a foto do outdoor com o meu rosto segurando o celular, sorrindo. Eu fui modelo exclusivo na época. Então o que eu quero dizer, não foi um desrespeito a você, foi um desrespeito a mim, porque eu não ia me sentir bem sendo avaliado por duas pessoas que não têm respaldo técnico. Não estou aqui questionando a sua criatividade, você é bastante criativo, mas respaldo técnico para me analisar como profissional, como ator. Você entendeu? Porque ninguém chama Tony Ramos para fazer teste, ninguém chama Antônio Fagundes para fazer teste. Eu não estou querendo aqui me colocar no mesmo nível que ele e de repente estou. A diferença é que ele está na Globo e eu estou aqui. Sabe? Isso não quer dizer que eu seja mais ou menos ator do que eles. Eu sou ator também. E aí? O que é que você acha? Eu ia fazer esse teste? De hipótese nenhuma, assim como eu recusei de ir ao programa hoje. Eu só tenho a lhe dizer o seguinte. Eu acho você muito criativo. Eu acho esse trabalho social que você faz, maravilhoso. Continuo afirmando que como eu já disse a você, que poderia ser menos gritado. O grito é um recurso que pouco deve ser utilizado, já caiu de moda. Você não precisa gritar para ser ouvido, basta você falar com firmeza, com segurança, acreditar no que você está dizendo. O seu acreditar vai passar a verdade para o outro. Grito, ninguém ouve. Quando se grita, ninguém quer ouvir grito. Agora, precisa estudar, precisa se especializar. Não necessariamente não precisa você ir para a faculdade de cinema, aprender a fazer cinema. Mas procura estudar, tem muitos livros de cinema aí, livros de roteiro, estudar, para você ter conhecimento técnico da coisa, certo? Não é só a universidade que dá a profissionalização, não, mas o seu trabalho bem feito é que vai ser reconhecido como profissional. Porque eu digo para você, minha vida artística se divide entre os anos que eu fui amador e o profissional. Quando eu entrei para a universidade para aprender a ensinar, eu também fazia trabalho de ator, e eu percebi que a linguagens que eu não conhecia, e quando eu fiz agora, há pouco tempo, na década de 90, bacharelado em direção teatral, mudou mais ainda a minha concepção, aprendi muito mais. E agora eu vou encerrar mesmo. Nós nunca saberemos tudo de arte, principalmente de teatro, porque o teatro é um aprendizado todos os dias. Quando você encontrar alguém que disser que conhece tudo de teatro, pode ter certeza de que ele não sabe nada. O teatro é um aprendizado diário. Um abraço a todos, eu espero que eu tenha colocado tudo o que eu gostaria, tá? Agora fique com minha cena de Cascalho, um filme com a direção de Tuna Espinheira. Um abraço. É sempre assim, labutar, e não tem fim. De sol a sol, labutar, recomeçar. E ainda assim não parar de sonhar que um
dia vai, dia vai, dia vem, dia virá. Que o dia vai, dia vem, dia vai, dia virá. O promotor Oscar pediu que registrasse. Obrigada. É o senhor, doutor Marculino? Sou eu mesmo. E estou aqui para resolver uma questão muito urgente. Preciso ver a carta do promotor. Eu não estou entendendo, doutor Marculino. Agora não tenho tempo para explicar. Eu preciso da carta. Me dê logo essa carta. Eu não posso entregar a correspondência dos outros. Ora, seu Carlos, você não está entendendo? Esse é um assunto do interesse do município e eu assumo a responsabilidade. Doutor Marculino, isso é violação de correspondência. Ora, pelo amor de Deus, doutor Marculino! Me passe logo essa carta! Não posso, doutor Marculino! Não, então, se você não pode, eu posso. Ora, olha aqui, eu pego. Olha ela aqui. Eu não acredito. Isso é crime, doutor Marculino. Isso é responsabilidade minha. Era a prova que faltava, seu Carregosa. Descobrimos o traidor, aquele mexeriqueiro, filho de uma égua manca. Você vai entender, Carregosa, e ainda vai me dar razão. Bêbado, velhaco.